ele como gerente de futebol, né? Como é que ele viveu esse período. O primeiro ano, modo de dizer, porque o campeonato é curto, mas o Fausto já está nessa lida, assim, de maneira oficial. Começou quando? Em agosto, né? Julho, né, Fausto? Boa tarde. Boa tarde. Setembro, boa tarde a todos, né? Por aí. os ouvintes. Você ficou um período ali meio que de experiência para ver. Eu fui convidado pelo presidente antes da Copa, né? No meu jogo de despedida, que foi uma semana antes da Copa. E iniciei alguns trabalhos ali, ainda nada de maneira oficial, mas já para mim ir tomando conta de como estava a situação do clube, como que poderia ser montado um projeto, e aí oficialmente a partir de setembro. E aí teve todo o processo de montagem do elenco e tal, né? Que é a fase assim que talvez seja mais agitada, né, pro gerente de futebol, né, principalmente no caso aqui, tem que construir um time inteiro, né, um grupo de jogadores inteiro, praticamente do zero. E depois a competição. Mas antes de qualquer coisa, de entrarmos nos assuntos, o Fausto já chegou aqui, o Emerson perguntou sobre os dois técnicos, né, o ex, que saiu, o Luciano Quadros, que tinha tido um problema na partida da Copa São Paulo, né? Não, em Osasco. Ainda era em Osasco? Estava pendente ainda desde lá? Não, na verdade minto, já foi o julgamento, ele foi absolvido. Perdão, eu tô viajando, não tem nada a ver. Exatamente, o caso de Osasco, teve aquele entreveiro lá com os torcedores e tal, né? Não deu em nada. Não, na verdade ele foi expulso por ter jogado a bola com força desproporcional a um atleta do Audax. Isso, é verdade. Depois que teve mas o julgamento já tinha ocorrido e ele foi absolvido, e o Narciso também, pela expulsão do jogo no Morumbi contra o São Paulo, também foi absolvido. Não tivemos nenhum problema em relação a isso. Aliás, duas expulsões descabidas, né? Assim, porque o lance do Luciano também não tem justificativa nenhuma, e o do Narciso, então, claro que a gente nunca sabe o que os dois, né, o que um falou para o outro ali. Evidentemente que, né, todo mundo dá a sua versão e dá uma, no mínimo, né, dá uma dourada na pílula para o seu lado. Mas não havia ambiente, nem clima no jogo, né, de tensão para tudo isso, né? E de certa forma, não que se o Narciso ficasse lá, o Linense não perderia o jogo, mas quebrou um pouco, né, Fausto? Porque o time estava muito assim, sintonizado com o técnico, né? Quer queira, quer não, num jogo que você precisa marcar muito, ter muita concentração, às vezes o técnico dando umas dicas ali e vibrando com o time, às vezes ajuda, né? Às vezes não, ajuda sempre, né? Ajuda, e ajuda bastante, né? E foi o mesmo árbitro que apitou esse jogo do 15 contra o Santos. E assim que saiu a escala eu já sabia que era favas contadas a favor do Santos, porque o que aconteceu no Morumbi foi uma coisa totalmente descabida, e todo mundo dá a sua versão, mas a versão do árbitro foi a versão do Narciso. É só ler a súmula do jogo. A versão dele foi realmente o que o Narciso nos relatou, e foi uma coisa assim totalmente... uma falta de bom senso momento tremenda. Em que as coisas aconteceram é que parece que não bateu muito bem, né? Mas... Porque a impressão que o árbitro dá é que as coisas foram faladas antes da expulsão, né? E a versão do Narciso é que aquilo foi dito depois, né? Foi, e nas câmeras fica claro, né? Após o Narciso ter sido expulso, dá para fazer a leitura labial dele ali, que ele falando que o São Paulo não precisa disso. Só que o árbitro colocou que foi antes, ele dizendo antes, quer dizer, que isso teria gerado a expulsão. Na verdade, não, né? Então, foi um desabafo do Narciso em decorrência da expulsão. E também nada de grave, né? Não tem nenhuma ofensa, não tem nada disso. Isso, o ambiente do jogo, 0-0, 18 minutos de jogo, não tinha uma falta de bom senso tremenda. E a gente viu no jogo Santos e 15, com 10 minutos, o Santos já teve 3 faltinhas para chuveirar na área. Contra o 15, as mesmas faltas que o Narciso reclamou lá no Morumbi aconteceram. O Tony, o jogador do 15, estava revoltado com essas marcações de falta. A gente que sabe de tudo que acontece ali, a gente já tem uma leitura um pouco diferente, mas foi 10 minutos de jogo, o Santos teve 3 faltinhas chuveirinho ali para jogar na área, faltas perigosas, e vai minando, né? E o adversário não tem nenhuma, e aí são coisas que acontecem. E aí 2 pênaltis pro Santos, que aconteceram também, mas a gente sabe que dificulta muito, né? E aí o árbitro já vem de partidas polêmicas, aí a gente acaba fazendo uma leitura diferente
Mas acontece, faz parte, e a semifinal tá aí, os 4 grandes. É isso aí. Ô Fausto, entrando agora na questão do campeonato e mais especificamente da partida final, né? Rapaz, eu vi você naquela bola lá, quer dizer, relembrei aqueles momentos da A3, né? Jogada muito típica de vocês, né? Vocês e o Serginho faziam muito isso, né? Muito parecida, né? Muito parecida, uma jogada característica do Serginho. E eu acho que não aconteceu nos 2 primeiros meses que eu joguei com o Serginho. Foi uma jogada que foi se caracterizando, principalmente no ano de 2008, né? No segundo ano que eu estava jogando com o Serginho. Mas nós tivemos tempo de adaptação, de entrosamento, de treinamento também, né? É coisa que esse time não teve. Esse time se apresentou, o Nando se apresentou em janeiro, nossos atacantes ali, o Serginho vinha de um probleminha, nós estamos no dia, o jogo foi no dia 8 de abril, quer dizer, 3 meses depois já terminou. A chance de entrosamento é praticamente zero, né? É uma jogada que tem que ser treinada, que tem que ser, os jogadores têm que se conhecer, tem que ter esse entrosamento, mas infelizmente a gente não tem esse tempo. Porque ali o centroavante tem que saber onde o cara vai meter a bola, o zagueiro não sabe, ele sabe, né? Por isso que ele chega primeiro e faz o gol, né? Em geral é assim, né? Sem dúvida. Eu me lembro que eu sabia que se o Serginho já chegasse para cruzar, eu ia no primeiro pau. E se ele desse o corte para cruzar de direita, ele ia acabar no segundo. E aí essa jogada ficou mortal, né? Ele chegava um pouco desequilibrado, sabendo que só tinha um toque para dar na bola. Eu corria no primeiro pau, que eu sabia que a bola ia ali. E quando ele chegasse inteiro, eu sabia que ele ia cortar o zagueiro e ia acabar no segundo. Eu já me posicionava mais ou menos esperando essa bola. E deu certo muitas vezes, graças ao entrosamento que a gente tinha, pelo tempo de partidas, de jogos, de treinamento. Coisa que essa equipe infelizmente não teve. E o futebol, a gente já disse isso aqui, mas nunca é demais a gente reforçar, né? Que o futebol é espetacular por muitas razões, mas entre elas por essa, né? Gol construído por 3 jogadores muito questionados, né? Começou com o Clebson, passou pelo Serginho, que dos 3 até foi o que teve melhor desempenho, mas não estava, né, até aquele momento nem perto do que a gente esperava do Serginho. E o Nando, então, que nem se fala, né? O Nando acabou sendo aí o saco de pancadas em termos de crítica, porque as coisas não aconteceram, os gols não aconteciam. E uma jogada belíssima, né? Muito bem construída por 3 jogadores questionados, que ali, né, a coisa afinou, né? A sintonia afinou na hora, né? Foi o que a gente esperasse que fosse uma rotina durante o campeonato, mas infelizmente não foi. Mas mostrou a qualidade deles no último lance de ataque do Linense, que nos livrou do rebaixamento. Acaba tendo um gostinho especial também, apesar de que quando foi montado o time, essa jogada era para ter se tornado uma rotina, mas infelizmente não aconteceu. Mas menos mal que a gente conseguiu permanecer na primeira divisão, e esses jogadores mostraram a qualidade deles nessa jogada. O Fausto, antes da gente falar mais sobre o campeonato, queria falar na montagem do time para o campeonato. É uma pergunta que a grande imprensa, assim, os colegas nem perguntam muito, nem tem muita curiosidade em saber, mas eu sinto que aqui em Lins se tem, e eu faço a pergunta toda vez, fazia para o Valdir, já fiz para o Rogério Câmara, já fiz para o presidente Zé Hugo, e acho que até já te fiz. Como é que vocês montam um elenco? Porque tem pessoas que imaginam assim, quem montou o elenco foi o Fausto, quem montou o elenco foi o Sem, quem montou o elenco foi o Valdir. Como é que é essa discussão na hora de... Porque isso é parte do nada, né? Sim. Então eu imagino que vocês formem uma lista e que qualquer um, assim, modo de dizer, que está ali no grupo de diretor, gerente de futebol, tem a liberdade de indicar, né? E aí você vai, juntamente com o treinador, filtrando para montar um elenco. Sim. Né? Como é que é, Fausto? É mais ou menos assim? Fale sobre essa montagem do elenco, esse processo de montagem do elenco. Na verdade, a gente fez o planejamento junto com o nosso financeiro, que nos passou mais ou menos o que a gente tinha de dinheiro para gastar. Foi feito uma proposta de 3 meses e meio, o primeiro mês de pré-temporada, que seria o mês de janeiro, fevereiro, março e 15 dias de abril, que seria quando foi divulgada as datas do torneio. Então nós tínhamos 3 meses e meio de folha de Paulistão,
Sabíamos o dinheiro que tínhamos para gastar, dividimos em 3 meses e meio para montagem de folha, de atleta só. E dentro disso a gente esboçou mais ou menos 25 contratações, sabendo que a gente já, desde o início, a intenção era aproveitar alguns jogadores da base nossa, como foi feito, no caso do Felipe Borges, do Gabrielzinho e do Felipe. E essas 25 contratações a gente mais ou menos dividiu ali o que a gente tinha para gastar por posição. E aí começam a surgir os nomes, mas o processo foi feito entre eu, o Luciano e o Zé Hugo. A montagem dessa equipe, a responsabilidade foi de nós três, dividida 33% para cada um. E quando quando foram aparecendo os nomes, e era um consenso entre nós três, a gente tentava fechar a contratação deles, se tivesse dentro da nossa folha, da nossa realidade financeira. Mas basicamente fomos nós três que montamos o elenco. Agora, como é que vocês, por exemplo, chegam aos jogadores? Vamos falar o Birungueta. Como é que você descobriu o Birungueta? Ou ele foi indicado por alguém? Você já o conhecia? Alguém falou? Algum outro jogador indicou? Como é que você trouxe o Birungueta para o Linense? O Birungueta foi uma indicação do... Só como a título de exemplo, sim, tá? Sim. Mas o Birungueta foi uma indicação de um empresário. Eu já conhecia o Birungueta porque eu estava no Botafogo da Paraíba em 2013, e o Birungueta foi um dos principais responsáveis para livrar o 13 do rebaixamento. O 13 estava praticamente rebaixado, e o Birungueta era uma espécie de amuleto ali. Ele entrava no segundo tempo e mudava a história do jogo e do Brasileiro da Série C. O 13 permaneceu. Eu sinceramente não conhecia as características do atleta, mas sabia que pelo noticiário local lá que estava tendo bastante destaque. O Luciano buscou informações com amigos dele que estavam no 13. Eu inclusive conversei com o Bruno Ribeiro, que jogou aqui, que estava no 13 da Paraíba. Passou informações muito boas, e como atleta, como pessoa, como perfil que a gente estava procurando. E o mais importante, se enquadrava dentro financeiramente do atleta que a gente buscava. A gente tinha que buscar um atleta numa faixa salarial, e o Birungueta se enquadrou nesses valores. E aí a gente fechou a contratação dele basicamente nisso. Acompanhamos, claro, vídeos de jogos do 13. A partir dali acompanhamos 2 partidas do 13 que foram televisionadas pelo Canal Brasil. O Birungueta entrou bem nessas 2 partidas, e nós fechamos a contratação dele dessa forma. Ou seja, é uma mão de obra, né? Tem que fazer um dossiê do cara, né? Sim, tem que... A gente queria um grupo... Principalmente um jogador assim não tão conhecido, né? Sim, mas a gente queria atletas comprometidos, né? Que se dedicassem 100% ao Linense. O Birungueta não tinha um histórico de lesão. Era um menino que se empenhou bastante nos treinamentos, nos jogos, que entrou, que participou e deu a sua colaboração. Legal. Vamos então para o segundo bloco comercial do programa de hoje. A gente volta já, continuar. Faltam 3 minutos para 1 da tarde. Este é o Debate Bola. Estamos aqui na conversa com o Fausto. Mas de modo geral, Fausto... Bom, pode ir, Emerson. Não, só para... Claro, o torcedor e a gente, o Fausto também gostaria de ter, de repente, jogadores assim mais conhecidos, né? O jogador, o cara fala assim, esse é o cara, né? Mas há limitações, né, Fausto? Queria falar um pouco sobre esse elenco, a montagem, a questão financeira. Você já disse, temos um X para gastar, e esse X esse ano foi bem regradinho, né? Como o próprio presidente havia dito, ia gastar 30% a menos, gastou 30% a menos. E a questão financeira é um limitador, né, Fausto? Quer dizer, limita demais na hora de você montar um elenco, né? Tem que ser muito criativo nessa hora. Tem que tomar bastante cuidado, ter bastante responsabilidade, porque... realmente é assim. Eu me lembro de elencos anteriores do Linense que eram épocas que o Linense tinha mais recursos, né? Até de patrocinadores também. Me lembro de 2012, a gente tinha Maquelele, o Sopa, o Elias, o Andrade. Então, quer dizer, a gente tinha 4 volantes ali que jogam em qualquer lugar o tempo todo. Esse ano a gente não ia ter dinheiro para contratar 4 jogadores da mesma posição. A gente ia ter que optar por um, e os outros iam ser um pouco de aposta também, nossa.
para a gente poder enxugar em 30% o elenco, a folha salarial, senão as contas não iam fechar. Então esse foi um limitador e eu acho assim, eu já estou parando para analisar também, fazendo as minhas análises, as minhas críticas também, dentro de tudo que aconteceu. Eu sou um cara que gosto bastante de estatística, de números, estou avaliando bastante o que está acontecendo. Acho que hoje em dia esses analistas de desempenho nos clubes grandes estão fazendo uma diferença muito favorável a quem tem esses profissionais. A gente não tem condição nenhuma de ter esses equipamentos para mapear o que está acontecendo durante um jogo para você ter o desempenho, mas a gente procura dentro da nossa limitação, e eu estou elaborando esses números, fazendo algumas coisas assim, e já consegui detectar algumas coisas que devem ser revistas para o ano que vem também, independente do fator financeiro, para se montar uma equipe. Um exemplo, o Linense esse ano, em 5 partidas não levou gol no campeonato, 1/3 dos jogos você não leva gol. Então você tem uma boa defesa. Uma equipe que passa 5 jogos de Paulistão sem tomar gol não é uma defesa ruim. Só que o Linense tomou 25 gols, ou seja, em 10 jogos o Linense tomou 25, é muito gol. E aí você começa a levantar algumas interrogações para você chegar no porquê que aconteceram essas coisas. De repente um cara mais maduro, mais cascudo no meio campo, porque uma equipe que passa 5 jogos sem tomar gol, nos últimos 6 jogos que o Narciso assumiu, nós ficamos 4 jogos sem tomar gol. Então nós temos uma defesa forte. E por que toma um gol, toma um monte? Por que esse desespero depois que toma um gol? Então eu acho que essa é uma questão que eu estou elaborando. Eu estou tentando achar o porquê, até para mim evoluir também como um gerente de futebol, para mim nas próximas vezes que eu tiver essa oportunidade de participar de uma formação de elenco, levar para discussão também alguns pontos interessantes, fundamentado em dados, né? Não só o que você acha do futebol. E na minha visão, pelo que eu já detectei, de repente um cara mais maduro ali, mais cascudo, aconteceu, calma, não vamos sair bater em desespero, que de repente foi isso que faltou. Porque uma equipe que leva tantos gols assim, alguma coisa aconteceu. Então, dos 15 jogos, eu confesso que não tinha nem me atentado para essa informação, né? Dos 15 jogos, em 5 o Linense não tomou gols. Inclusive alguns com o Luciano, porque o Linense não tomou gol do São Bento. Acho que só o São Bento que o Linense não tomou gol com o Luciano, né? Mas, por outro lado, nos outros 10 em que ele tomou, ele já tomou de balde, né? Porque foi uma média de 2,5 por jogo, nesses 10, né? Tomou 25. E aí são pontos que tem que ser elaborados. Por exemplo, no jogo do Morumbi, o São Paulo não teve nenhuma chance no primeiro tempo de gol, nenhuma chance. E aí você toma um gol numa falta, né? Aí entra a qualidade do adversário, o Rogério Ceni, você vê, desequilibrou o jogo, as quartas de final contra o Red Bull, numa cobrança de falta, onde você não falha, é mérito do adversário. Você tem que reconhecer que o adversário também tem mérito. E o Rogério teve mérito, fez 1-0, e aí já no segundo tempo nós tomamos 3-0. Então assim, o jogo contra o São Bernardo nós tomamos 3 gols em 20 minutos no segundo tempo. O porquê desse desequilíbrio? E no momento em que o Linense estava melhor em campo. Aliás, o jogo contra o São Bernardo foi um jogo realmente para ser estudado, né, profundamente, porque foi um jogo completamente maluco, né? Sem dúvida. O time no primeiro tempo parece que não estava lá, né, não estava ali. Mas não levou gol, conseguiu ir pro vestiário, tomou no final do jogo, mas você estava no jogo ainda, o jogo não tinha terminado. Não, então, mas aí voltou para o segundo tempo, e o Linense voltou para o segundo tempo, o São Bernardo voltou pressionando, teve os 3 ou 4 escanteios seguidos, aí o Linense meio que achou um gol. E aí o jogo mudou. O Linense foi e jogou uns 10 minutos em cima. De repente, parece que desligou a chavinha de novo, né? E o São Bernardo tomou conta do jogo outra vez. Quer dizer, é uma coisa meio esquisita, né? Então, é isso que a gente tem que levantar as Agora, isso, Fausto, para você detectar o porquê disso tudo. Isso com esse grupo, né? O problema é esse, porque se você continuasse trabalhando com esse grupo, né? Sim. Aí você iria detectar, iria buscar, talvez trocar uma peça, ajustar uma peça. Só que na próxima temporada, troca tudo. Tudo diferente. Claro que você vai pensar em característica, perfil de jogadores. Aquele cara tinha um perfil assim, acho que não deu certo, vou trazer. Mas não é o mesmo cara, né? Então muda bastante. Agora,
Eu queria perguntar, eu perguntei para o presidente, e vou perguntar para você também, embora eu não acho que a decisão não foi sua, né, mas era uma decisão que eu acho que já estava tomada. Mas enfim, eu perguntei para o presidente, pergunto para você, você se arrepende em relação ao Luciano, em relação a ter apostado nele? Faria diferente se fosse hoje, olhando em perspectiva, falar, não, eu tive a oportunidade de ver o que aconteceu, e mudaria a sua posição? Você seria contra, por exemplo, a efetivar o Luciano? Hoje que os resultados não vieram, é fácil de fazer de responder essa pergunta, mas o Luciano, eu acho que ele teve bastante mérito em boa parte do que aconteceu com o Linense esse ano, as coisas boas, né? Tanto que quando o Narciso assumiu, nós saímos para jantar, ele deu um treino na quinta noite, nós saímos para jantar, eu tinha que passar para ele o que estava acontecendo, que ele ia ter só o treino da sexta de manhã para tentar consertar o que estava de errado. E eu passei apenas 2 situações para o Narciso, que no meu ponto de vista estava prejudicando muito o Linense. Uma que era a bola parada contra, né? A bola parada nossa, nós tomamos um caminhão de gol de bola parada e tirou muitos pontos do Linense essa bola parada. Me lembro em Rio Claro, foram 3-0, 3 gols de bola parada. E outros jogos também que a gente passou. Curiosamente, aquele também foi outro jogo maluco, porque o Linense fez um ótimo segundo tempo, né? Sim. Pressionou, criou oportunidades, perdeu gols, até perdeu um pênalti. E tomou 2 gols, né, de bola parada ali que definiram o jogo, né? Então foram situações assim, a gente tinha um vestiário bom, a gente tinha um time que na época da troca a gente estava na frente só do Marília. Então praticamente em último lugar, porque o Marília esse ano realmente não competiu, mas para um time que está em último lugar no Paulistão, a gente tinha um vestiário excelente. E o Luciano tem muito mérito disso, né? De ter juntado o pessoal, de ter conduzido de uma forma bacana. E é muito mais fácil, quando você está todo mundo junto, unido, em busca de um objetivo, é muito mais fácil você reagir. De repente é um detalhe ou outro ali de campo, que vem um cara de fora que tem uma visão diferente, faz um ajuste ou outro, que foi o que aconteceu, foi o que o Narciso fez. Não trocamos nenhum jogador, porque o regulamento também não permitia. Mas é questão de ajuste, um ajuste aqui, outro ajuste ali, e o time começou a andar. Nós fizemos 10 pontos nos últimos 6 jogos. Então, se arrepender, eu acho que agora que passou é fácil de você analisar, né? Mas eu acho que quando todo o processo que foi, de como a forma as coisas foram conduzidas, eu acho que foram feitas de maneira tranquila. Nós fizemos bons jogos com o Luciano. E, enfim, eu acho que tinha que ter sido dessa forma. O Luciano fez por merecer ganhar essa oportunidade e tá aí fazendo o trabalho dele, vai ser um grande treinador sem dúvida nenhuma. Aí a gente não pode nunca perder de vista, né, que o Linense viveu esse momento dramático que o Fausto citou, na troca do técnico. Chegou a um momento dramático na última rodada, mas o Linense não desandou, né? O doce não desandou, ou seja, o grupo manteve uma certa unidade, porque há outras situações em que às vezes você chega à última rodada sem ter mais o que fazer, né? Caso, por exemplo, do Bragantino, né? Sim, tem um time, nominalmente, nós falamos isso aqui diversas vezes, você pega o time do Bragantino, pelo menos aqueles 11 que jogam e mais alguns reservas, em termos de conhecimento, de a gente ouvir falar, de ter visto jogar aqui e acolá, muito até superior ao Linense, né? Jogadores muito mais conhecidos. E no entanto o time terminou com 7 pontos, né? Não sei se na última rodada ganhou, nem lembro o resultado do Bragantino, mas perdeu também, né? Então fez 7 pontos, um time daquele de Série B, porque não é muito diferente, né? A base vai ser, talvez agora, depois desse fiasco mude, mas era basicamente o mesmo time da Série B, não tinha muita diferença, né? Então esse também é um fator fundamental, ou seja, o Linense manteve-se unido ali, não desandou, não desagregou, não virou um pandemônio, que pode acontecer quando você está numa situação de desespero dessa, né? Cada um corre para um lado e vira um Deus nos acuda. Faltam 6 minutos para terminar o programa, nós temos mais um bloco comercial, voltaremos ainda para o Fausto falar um pouco sobre o futuro. Será que o Narciso vem? Será que o Narciso aceitaria, por exemplo, enfrentar todo um segundo semestre
mais até, né, um segundo semestre e meio na Série B, na Copa Paulista, é uma questão importante. Se fosse outros debate-bola, nesse bate-papo aqui com o Fausto, perguntar agora para frente, né, quais são as perspectivas do Linense, né, Emerson? E se já rolou alguma conversa assim mais firme, né, ontem, no fim de semana com o presidente, sobre futuro, ou se ainda está em compasso de espera? Não, ainda está em compasso de espera. A gente ainda está fazendo o planejamento do segundo semestre, o que vai nos custar jogar uma Copa Paulista. Estamos elaborando números e vamos sentar para conversar. É interesse do clube disputar a Copa Paulista. Acho que é interesse de todo mundo. Um time profissional ficar inativo por tanto tempo é muito triste, desanimador para todo mundo. De repente isso pode ter apagado um pouco da paixão do torcedor, porque compareceu menos esse ano. Então a ideia é deixar o time ativo. Agora isso tem um custo, né? A gente tem que sentar para ver o que vai acontecer. Mas a ideia é jogar a Copa Paulista com um time de jovens, né? Um time mais algumas apostas que a gente tem que fazer na Copa Paulista para saber até qual nível que o atleta se encontra. E a ideia nos próximos dias está sentando para definir da participação do Linense e iniciar o planejamento. O presidente falou aqui, até a gente destacou e manchetou no debate, porque é um assunto, né, sem dúvida, dos mais interessantes. O Narciso fechou a sua passagem pelo Linense brilhantemente, conseguiu o objetivo, mas a gente sabe que é uma questão difícil. Intenção, o presidente disse aqui, mas você vê objetivamente alguma possibilidade? Você acha que existe alguma chance de por exemplo, o Narciso, que é um técnico, né, que tem uma projeção e tal, se dispor a dirigir o Linense, por exemplo, numa Copa Paulista, e também com esse fator, né, de que vai usar jogadores jovens e tal, que se fala, não, vamos montar um time para ganhar a Copa Paulista, vem aqui que nós vamos para as cabeças, é uma coisa, né? Mas você vai apostar, é outra, né? Na verdade nós temos já 13 atletas, né, que estão vinculados ao Linense, e aí a ideia é acoplar ali mais 9 nomes, 10 nomes talvez, para estar com o elenco formado para disputar o campeonato. Mas a gente não entra para ser o campeão da Copa Paulista, muito diferente disso, ou para deixar uma espinha pro time do Paulistão do ano que vem. A realidade do Linense não é essa. Mas em relação ao Narciso, eu acho que o Narciso deixou a porta mais do que aberta aqui em Lins, né? O trabalho que ele realizou foi fantástico, é inquestionável a capacidade dele, foi realmente... cravou o nome dele aqui na história do Linense nesses 6 jogos que ele fez, a forma como ele conduziu as coisas também, e sem dúvida nenhuma que é um grande nome pro ano que vem, é o primeiro da lista, sem dúvida nenhuma, mas para uma Copa Paulista tem que ser feito convite, ver quais são os planos dele, mas ainda não houve nenhuma conversa nesse sentido. Até porque agora não tem um Luciano, por exemplo, né? Um Bruno Quadra, não temos ninguém iniciante aí, né? Não, a gente vai ter que arrumar um técnico mesmo, se não for o Narciso, né? Ou tem alguém aí Não, na verdade não. Que possa se lançar. A gente tem que sentar, estudar algum nome aí que venha agradar e que aceite esse desafio de tocar a Copa Paulista com um time bem jovem. Legal, valeu, Fausto, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez, gentilmente.